Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós temos o capítulo 6. Esse capítulo 6 tem como tema comer e beber para quê? Na aula passada nós começamos a estudar esse capítulo e nós vimos a importância do consumo da água e de uma boa alimentação. Na página 12, nós vimos o quê? Um gráfico de pizza, onde nós temos aproximadamente 60% do nosso corpo humano revestido de água e aí aproximadamente 40% de outros materiais. Na página 13, nós vimos o quê? Que cerca de 90% da água, em sua composição, ela está ali na melancia. E nós temos aproximadamente 50% na vaca. E vejam que abaixo nós temos um gráfico. Esse gráfico de barra, ele mostra a quantidade de água em seres vivos e em partes de quê? Da planta. Então, veja o quanto é importante, certo? Mantermos o nosso corpo sempre equilibrado, com uma boa alimentação, com bastante água, o consumo de água diariamente. Na página 14, nós temos aí uma observação onde o nosso corpo, além de precisar de fazer atividades físicas, essas atividades físicas também é necessário o auxílio, o consumo de quê? Da água. Porque é ela que faz a hidratação no nosso corpo. E aí ele fala que essa hidratação, ela ajuda em alguns aspectos. Que aspectos são esses? Nós temos no movimento do nosso corpo, certo? No crescimento dos nossos cabelos. Também nós temos crescimento de quê? Das unhas, tá bom? E aí, cicatrização em alguma parte do nosso corpo. Quando nós sofremos alguma queda e ali rala, corta. Então, quanto mais a gente consumir água, mais aí a cicatrização ela vai ser mais rápida, mais ágil, certo? E ele fala que ao longo do dia nós perdemos, certo? Essa quantidade de água que nós ingerimos durante o dia. E como é que nós perdemos? Nós perdemos o quê? Quando nós choramos, através das lágrimas, na salivação, tá bom? Também no que? No nosso suor. E aí também nas fezes, na urina. E aí, quando nós não fazemos essa hidratação no nosso corpo, nós temos o quê? Nós temos essa desidratação e nós temos como os aspectos o quê? Visíveis. Nós temos o nosso olho, certo? Ele fica fundo, fica logo aquela marquinha pretinha aqui, tá certo? Abaixo do olho. Nós também temos o quê? Muita sede, pouca salivação, já que tem pouco consumo de água, e também o choro sem lágrima. E aí ele fala que esses são os sinais que devem ser imediatamente levado em conta e também ir ao médico para receber o quê? Soro, tá certo? Então, já que não consumimos água adequadamente, quando existe esses aspectos, temos que procurar um médico, tá bom? Já na página 15, nós temos outro gráfico. Vocês lembram que eu fiz com vocês esse gráfico aqui? Pronto. Então, esse gráfico, ele fala da quantidade de materiais no nosso corpo. Então, nesse gráfico de pizza, nós temos 65% de água. Nós temos 18% de proteína, que fortalece o quê? O nosso esqueleto, a nossa musculatura, tá certo? Tecidos, tá bom? E aí ele fala também dos lipídios, que tem o quê? 15% no nosso corpo, que são óleos, gorduras, que eu até falei a vocês que esses são o que deve ser menos consumido. E nós temos também outros, que é 2%. Esse 2% é o quê?
os carboidratos, que são fontes de energia, os sais minerais, que facilita a transferência, a regulação do nosso metabolismo, e também vitaminas, que são nutrientes essenciais para o bom desenvolvimento do nosso corpo, tá bom? Na página 16, nós vimos aqui uma tabela, e essa tabela vem com informação nutricional. E aí, como eu disse a vocês, esses alimentos, ele tem que ter essas informações, porque essas informações são primordiais para o desenvolvimento e a observação do que é necessário para o nosso corpo, tá bom? Agora, eu quero que vocês vão agora, por favor, para a página 20, onde a página 20 ele fala dos alimentos e energia. Esses alimentos, ele fala que todas as atividades do corpo gastam energia. Então, desde uma simples corrida, tá certo? Desde falar, de pensar, de respirar, até de dormir. Então, sem energia, as células param de funcionar e a pessoa pode morrer. E essa energia, ela é realizada como? Nós temos o que nós chamamos de transformação, tá certo, da comida que nós ingerimos. Então, é o processo de digestão. Esse processo de digestão é que traz justamente as substâncias que são importantes para o nosso corpo. Então, quando o nosso corpo ele sente falta dessa energia, dessa alimentação que é benéfica para o nosso corpo, tá certo? Começa a ter o quê? O nosso corpo ele fica insuficiente, tá certo? E aí nós temos algumas características. Nós temos a estrutura do nosso corpo, ela fica visivelmente, diferente. Como? A pessoa perde o quê? Musculatura, os músculos, tá certo? Vão ficando o quê? Vão afinando, vão ficando fraco. E aí, o que tem dentro do nosso corpo, como açúcar, como gorduras, tá certo? Faz com que isso vá o quê? Vai diminuindo. E essa diminuição, ela vai mudar a nossa estética, o nosso corpo. Então, aquele corpo que é forte, robusto, e visivelmente forte, isso vai mudando. As características fazem com que a pessoa emagreça, fica o quê? Desnutrida. E ela pode desenvolver algumas complicações na saúde. Então, o que nós temos aqui de processo de digestão, que nesse processo, tá certo? Quando não é feito como deveria ser feito, através de uma boa alimentação, tá bom? De consumo de frutas, verduras, de vitaminas. Então, de tudo isso, o nosso corpo ele vai o quê? Enfraquecendo, e a estrutura vai o quê? Diminuindo. E essa estrutura diminuindo é o que nós chamamos de um corpo desidratado, tá bom? Então, vejam essa imagem aí no livro de vocês. Nós temos aqui animais que sofrem pela falta de nutrientes, que são essenciais para o funcionamento do corpo. Então, vejam aí, aqui, por exemplo, no nosso semiárido nordestino, onde nós temos seca prolongada com poucas chuvas. Então, o que é que acontece? Esses animais, eles vão perdendo seus nutrientes, sua estrutura, por falta de uma boa alimentação. Na página 21, hibernação e torpor. Gente, aqui ele fala que o ser humano e alguns animais, tá certo? Eles não estão adaptados ao momento de ficar por um longo período sem alimentação, sem tomar água, sem ter comida no nosso corpo. Então, o que acontece? Os animais, os seres vivos, no geral, eles têm que se adaptar a esse processo. E aí nós temos dois processos que causam
o efeito de diminuição de atividades corporais. Então, nós temos a hibernação, quando o animal ele reduz as suas atividades diárias, e nós temos o torpor, quando o animal ele ainda levanta periodicamente, de vez em quando, tá certo? E mantém aquela atividade corporal. Então, nós temos 2 processos, tá bom? Na página 22, nós temos a fome. Gente, esse é um tema tão propício para o momento, né? Esse momento que nós estamos passando de isolamento social, porque nós sabemos que tem gente, né? Se já tinha gente que está passando ou estava passando por esse momento de fome, imagina agora que nós estamos nesse isolamento, que temos que estar em casa por conta de um momento de saúde, né? Saúde coletiva. Esse Covid que veio e fez com que mudasse toda a nossa rotina. Então, imagina aí, pessoas que trabalhavam, pessoas que precisam, né, trabalhar, estão agora em casa, e muitos que viviam nas ruas, justamente pedindo ajuda, não tem mais como pedir essa ajuda. Então, cada vez mais nós estamos vendo que a fome ela está avançando, tá certo? E aí ele mostra em um infográfico pessoas sem acesso à quantidade diária mínima de alimentos. Então, vejam aí. 1 em cada 9 pessoas passa fome. Gente, é muita coisa. Por mais que vocês digam, professora, mas 10,8% é pouco. Minha gente, não é. Faça uma reflexão. Se nós temos 9 pessoas, tá certo? E aí, dessas 9 pessoas, uma passa fome, é muito. Mas é só uma, mas é de 9, gente. Vá de 9 em 9, fazendo essa contagem. E aí vocês vão ver que o número, ele vai aumentando. E lembrando que essa informação é de 16 de setembro de 2019, tá certo? Nós já estamos em junho de 2020. Então, com certeza, esse dado aqui, ele não é mais o mesmo. Ele vem sendo modificado, tá certo? Então, na página 23, todo mundo. A primeira questão, nós temos uma tabela. E embaixo, nós temos um gráfico de barra. E aí vocês vão ver o custo de refeição por região no Brasil em 2019. Então, vejam aí, no livro de vocês, tá certo? Aqui em cima, vejam aí essa tabela, tá certo? E olhem as regiões, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vamos pegar a nossa região Nordeste. Vejam aí a Paraíba. Valor médio de refeição em reais, tá certo? Então, no Nordeste, nós temos, em média, R$ 32,66. Professora, mas, por exemplo, aqui perto da minha casa, ou no meu bairro, ou lá no centro da cidade, custa apenas, vamos dizer, R$ 10, 12, com suco. Mas aqui ele está observando o quê? Por estado e por região, não é em Campina Grande, tá certo? E aí, esses valores, eles foram colocados aonde? Em um gráfico, onde ele diz, observa a quantidade de pessoas por região no Brasil que vivem com menos de R$ 22,50. Então, pessoas que vivem com um valor inferior, menor do que o valor médio de uma refeição. Então, vejam aí, gente, no Nordeste, 44,8 pessoas vivem com apenas, certo? Com R$ 22,50. Então, se o valor médio de uma refeição aqui é R$ 32,66, com R$ 22,50 vai dar para fazer uma refeição? Não.
Então, vejam aí, o valor já está o quê? Inferior. Então, aqui a gente já observa que não é legal, não tem como fazer uma refeição que deveria ser feita, tá certo? Com o valor médio da nossa região, não esqueçam, tá bom? E aí ele pede o quê? O que você pode concluir ao comparar os valores do gráfico anterior com o custo médio de alimentação no Brasil? Então, vocês vão observar os valores em cima na tabela com os valores que estão ali aonde? No gráfico de barras. E vocês vão identificar o que eu acabei de dizer. Vai identificar o quê? Que a grande quantidade de pessoas no país vive com um valor inferior para uma boa alimentação. Aí vocês podem pegar o valor que tem aqui no Nordeste e colocar, tá certo? Que o valor médio, por exemplo, daqui do Nordeste, 32,66, é um valor, certo? Básico para uma alimentação na nossa região, aqui no nosso estado. E vejam a quantidade de pessoas que não têm esse valor, que tem um valor inferior, no caso, inferior de R$ 22,50. E aí vocês podem falar isso, que tem muitas pessoas que não têm o valor adequado para fazer uma boa alimentação, se for comparado ao valor médio de refeição, tá bom? Aí agora, na página 24. Na página 24, nós temos aí, primeira questão, o aumento da temperatura da Terra nas últimas décadas tem provocado o derretimento das geleiras dos polos. Entre os animais mais afetados por esse fenômeno estão quem? Os ursos polares. Então, que utilizam as placas de gelo para se aproximar das focas, seu principal alimento. Com essa diminuição das placas, os ursos passaram a ter problemas para caçar focas. Levante uma hipótese do que poderia acontecer com os ursos polares em virtude desse fenômeno. Gente, o que é que vocês acham que vão acontecer se continuar com esse aquecimento global, com essas geleiras em derretimento? O que é que vocês acham que vai acontecer com os ursos polares? Eles, com o tempo vai acontecer o quê? Eles vão desaparecer, gente. Pois o alimento que fornece energia e nutriente para o seu corpo vai o quê? Vai acabar, vai faltar, tá certo? Então, é uma cadeia alimentar. Então, se não tem peixe, né? Os peixes vão morrer, então não vai ter alimentação para os ursos e os ursos vão acabar desaparecendo, morrendo também, tá certo? Porque o seu habitat natural, ele vai ser o quê? Modificado. Na segunda questão, leia um trecho da entrevista realizada com a nutricionista Samara Plentes e com o educador físico Gustavo Luiz, sobre a alimentação de quem pratica a corrida. Em seguida, responda aos itens. Então, bora lá. Muitos corredores saem para correr todos os dias sem combustível. Apesar da ciência ter mostrado claramente que as refeições ou lanchinhos pré-corrida aumentam o nível de energia e melhoram a performance. Alguns argumentam que simplesmente não conseguem correr depois de comer, mesmo algo leve. Outros correm pela manhã e não querem acordar ainda mais cedo para dar tempo de digerir os alimentos. Então, outros correm pela manhã e não querem acordar para mais cedo para dar tempo de digerir os alimentos. Então, eu não consigo acordar cedo, então eu não vou me alimentar. Vou acordar perto da hora de realizar a minha atividade. Mas você não precisa de um banquete para obter energia. Uma torrada, um pedaço de fruta ou um pote de iogurte ajudam a treinar com mais força e melhor desempenho. Garantiu. Então, diante desse pequeno trecho, vocês vão responder letra A. Os profissionais usam o termo combustível na entrevista. A que combustível eles se referem? Gente, isso é combustível de carro? Lógico que não, pelo amor de Deus, viu?
Se está falando de alimentação, se ele fala de uma boa alimentação antes de qualquer atividade física, então esse combustível é o quê? Aos alimentos que fornecem energia para o nosso corpo. B. Por que eles indicam consumir uma torrada, um pedaço de fruta ou um pote de iogurte antes da prática do exercício físico? Por quê? E aí? Vocês podem dizer que nós obtemos o que? Energia de onde? Dessa maneira, realizando o que? Exercício com melhor desempenho. Por isso que é necessário comer coisas leves, mesmo que seja pouco. Mas antes de qualquer exercício é necessário realizar o que? Uma pequena alimentação, que não pode é sair sem nada, tá bom? Aí na página 25, nós temos uma imagem de uma baleia, certo? A baleia jubarte chega às águas quentes do Oceano Atlântico, na região da Bahia, entre os meses de julho e novembro. Nessa região do litoral brasileiro, a baleia fêmea dá à luz a um único filhote, e depois que ele já tem força suficiente para acompanhá-la, eles voltam ao Polo Sul, onde vivem. Nas águas geladas do Polo Sul existe muito mais crio, o principal alimento da jubarte, do que as costas quentes do Brasil. Mas o ambiente lá é frio demais para os filhotes recém-nascidos. Letra A. Explique o que pode acontecer com a baleia jubarte adulta quando ela sai das águas geladas do Polo Sul e ela nada em direção às águas quentes do Oceano Atlântico. E aí? Vocês têm que lembrar que o alimento da baleia, ela está lá, tá certo? Aguardando ela lá nos lugares mais onde? Mais frios, tá certo? Então, ele quer que você explique com suas palavras o que é que pode acontecer, certo? Se ela vai em direção às águas quentes do oceano. Gente, se ela passar um determinado período nas águas quentes, vai faltar o quê? O alimento, porque o alimento para ela lá é o quê? É escasso, é pouco, tá bom? Na letra B, o que acontece com a massa corporal dessas baleias quando elas voltam para o Polo Sul? Então, lá acontece o quê? Lá no Polo Sul tem o quê? Tem uma grande quantidade de alimento. Então, lá, a massa corporal das baleias vai o quê? Vai aumentar, porque lá tem mais o quê? Alimentos, tá bom? O crio. Aí, na quarta e última questão. A história do Conde Drácula e de outros vampiros que dormem profundamente em caixões e em outros ambientes escuros parecem ter origem em morcegos, pois alguns são encontrados em estado de sono profundo na época mais fria do ano na Europa. O fato de que existem alguns morcegos que se alimentam de sangue de humanos e de outros animais também podem ter reforçado a lenda dos vampiros. Aí ele diz, o sangue consumido como alimento pelos morcegos fornece água. O sangue consumido como alimento pelos morcegos fornece água, sais minerais, proteínas, lipídios e outros nutrientes. O que acontece com algum desses morcegos quando eles não conseguem encontrar o alimento? Então, acontece o quê? Vai diminuir o quê? A atividade corporal desses morcegos, tá certo? Aí vai reduzir o quê? Os batimentos cardíacos, a respiração, vai ficando o quê? Mais lenta. E aí eles ficam em quê? Em estado de sono profundo. Então, por isso que alguns desses morcegos, quando não encontram alimento, eles passam uma boa quantidade de tempo dormindo, porque aí eles não vão estar em exercício, tá certo? Não em nenhuma atividade física. Então, com isso vai o quê? Vai diminuir
tá bom? Atividade corporal, o batimento cardíaco, tá bom? E até a respiração vai ficar mais o quê? Mais lenta. Então, por isso que eles ficam em estado de sono profundo. Já que eles não têm alimento, já que eles ficam fracos, então a saída deles é o quê? É entrar em sono profundo, tá bom? E na página 26 e 27 é a atividade casa, onde nessa atividade você vai propor o cardápio para algumas refeições de um dia, tá certo? Manhã, almoço, lanches e jantar. Então, gente, por favor, alimentação saudável, lembre-se o quanto é importante obtermos uma alimentação adequada, tá bom? Então, vocês irão colocar aí um cardápio que para vocês seria um cardápio saudável, tá bom? Então, café da manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que seria nesses dias um café da manhã? O que seria de lanche? O que seria de almoço? O que seria lanche da tarde? O jantar? E depois do jantar, eu sei que vocês ainda comem alguma coisinha, né? O que seria? Então, vocês vão montar um cardápio, tá certo? E na próxima aula, nós iremos comentar sobre essa atividade que é pessoal, tá bom? Então, um grande beijo. Encontro vocês já já na nossa sala. Então, beijos para todos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, gente.